Boa noite, gente. Primeiramente, desculpa a demora em dar um feedback por aqui. Eu tô gravando um videozinho porque eu acho que é um canal para difusão de ideias um tanto quanto claustrofóbico, assim, o inbox, né, do o Messenger, né? Eu acho que é um pouco a mutilação do debate e aqui a gente consegue se expressar talvez com mais clareza, assim. Socialismo fabiano é um bom tema, né? O que, que a gente poderia falar assim? Bom, acho que não tem como começar esse debate sem predeterminar posição, assim, né? Então, na minha percepção, é, eu penso que essa definição ela é muito mais aquilo que chamou Levi-Strauss, né, que escreveu Três Trópicos, um antropólogo, como um signo flutuante, né, que é utilizado como uma metáfora, né, mais como uma metáfora do que como uma categoria de análise. No sentido de que assim as palavras, né, elas estão em constante disputa, né, quer dizer, a luta política ela não é só material, mas ela é simbólica e por significados, né? E por aí também opera o jogo do poder, que é duplo, triplo, né? O poder ele não é unilateral, quer dizer, o poder é uma teia muito complexa, tão complexa quanto diversa de correlações de forças, né? Então, assim, por exemplo, uma palavra, fazendo uma digressão aqui, uma palavra que ela vai se esvaziar semanticamente ou se relativizar é fascismo, por exemplo, né? Usa-se fascismo como xingamento e não como uma categoria de análise, uma categoria conceitual, assim, de um horizonte embrutecedor na perspectiva histórica por qual a humanidade passou, a partir da década de 20, por exemplo. Chama-se o sionismo do Netanyahu, o Bibi, né? Benjamin Netanyahu, de fascismo. Chama-se o salafismo sunita, o integrismo sunita de fascismo, né? Chama-se o regime filipino de fascismo, né? Mas quais são assim estruturalmente assim as constantes formais que ambos têm entre si, né? Quer dizer, muito pouca ou quase nenhuma, né? Quer dizer, isso não significa que o fascismo não seja uma miríade de relações e uma constelação de agrupamentos, né, no curso da história que vão tensionar e em alguns momentos vão estar à frente do Estado, outros não, né? Mas voltando pro socialismo fabiano, assim, eu vejo uma discrepância assim tamanha, né, naquilo que aponta os think tankers como o Instituto Mises ou o Instituto Millennium, né, que eu penso que é mais nessa vontade de adesivar o franco-opositor, né, numa produção discursiva que tenta produzir efeito de realidade, do que a concretude dessas relações de proposições políticas para o Estado, por exemplo, né? Porque, como dizia Immanuel Kant, o pensamento não é um fenômeno idêntico à realidade, porque a realidade tem a sua própria imanência, né? Então, assim, lá por volta de 1884 vai surgir a Sociedade Fabiana, né? E a gente tem, e ela tem uma tradição genuinamente anglófila, né, saxônica. A gente tem aí expoentes como o Labour Party, né, que é o Partido do Trabalho, que é um partido tradicional, né, inglês. E a gente tem o London Schools of Economy, né, que é uma escola de economia que tem um olhar ortodoxo sobre o fator econômico, né? E na perspectiva do socialismo clássico do século XIX, assim, não há pontos de intersecções, assim, alguma, né? Porque o socialismo, tanto o socialismo científico, né? Que as correntes estatistas, que mais tarde ficaram conhecidas como marxistas, empregaram a sua doutrina política, né, e a seu ferramental teórico metodológico
descendiam, né, da dialética hegeliana, como o campo proudhoniano, bakuninista, que seriam os socialistas libertários federalistas ou anarquistas, né? Então, no século XIX, que é onde está o boom da Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Ambos eram hegelianos, né? E o que eu quero dizer com isso, vou dar um pulo adiante, depois eu digo. Mas assim, o socialismo fabiano não tem nada de hegeliano. Ele tem uma visão muito darwinista, assim, sobre a evolução das forças produtivas, né? Ele acha que o desenvolvimento, a moda do positivismo, o desenvolvimento dessas forças produtivas vai dar conta de superar as contradições que existem na sociedade, mas eles não enxergam uma contradição entre capital e trabalho, por exemplo, né? À medida de que o socialismo, né, das tradições socialistas, assim, entendem que a contradição entre capital e trabalho não se dá apenas através da evolução das forças produtivas, como o de uma etapa, né, demanda uma etapa de ruptura democrática radical para poder transicionar para uma outra forma, para uma sociedade construída sobre novas bases, né? Então a gente tem um marxismo, né, que em sua gênese vai dizer que a sociedade está dividida, o sujeito se inscreve no modo de produção capitalista da seguinte forma, né? Há uma pirâmide, né? E em cima da pirâmide a gente tem a superestrutura, as relações da ética, da política, da ideologia, da estética, da religião, da família, do racionalismo burocrático, do Estado penal, enfim, né, toda a superestrutura. E embaixo, né, como uma baliza, tu tem a estrutura, que são as relações econômicas, né, quer dizer, o modo de produção concentracionário da sociedade capitalista, né? Na perspectiva de Marx, dos estatistas dentro da AIT, né, que naquele período, século XIX, da segunda metade de 1800, lá vai para 60 e poucos, ninguém falava marxismo, né? Era a ala estatista, que tinha a perspectiva de um partido de massas, né, para tomar o Estado, e a ala federalista, né, na qual eu me inscrevo hoje como um estruturalista de matriz libertária, a ala federalista, que dizia que tem que ter um partido de minoria ativa e um dualismo revolucionário em sua regulação entre a esfera política e a social. Então tu tinha a AIT, que era uma frente social, um grande sindicato, e tinha o partido de minoria ativa, que era a Aliança da Democracia Socialista de Bakunin, né? Então assim, mais tarde, né, tu vai ter em Gramsci uma leitura diferenciada, né? Uma inversão dessa pirâmide, né? Tu tem, se para Marx a pirâmide ela estava de forma que a superestrutura estava em cima, a estrutura estava embaixo, logo a apropriação coletiva, a coletivização dos meios de produção ia por abaixo toda aquela estrutura que era a cultura ocidental, né? E a sociedade ia transicionar para uma outra coisa, né? Eles chamaram de comunismo, né? Gramsci, ele traz um outro olhar. E por que o Gramsci é tão atacado, assim, quando o Olavo de Carvalho, por exemplo, o astrólogo Olavo de Carvalho fala do marxismo cultural? Por quê? Gramsci, ele olhou essa formulação, esse esquema de Marx, ele disse, não, tá certo, mas vamos inverter, né? Então assim, nossa, o vídeo ficou enorme, vou ter que editar isso, gurizada. Então assim, para Gramsci a pirâmide, né, ela estava invertida, ou seja, existia as relações sociais, uma configuração da ordem social, do racionalismo burocrático, das relações políticas, religiosas, familiares, da ética, da estética. Estética no sentido de como se pratica a existência, né, enquanto circunstância, né, ou como os alemães falavam, um Zeitgeist, que é um paradigma de uma época, né.
Então ele estava na base da pirâmide. E a sociedade concentracionária, com a sua complexidade econômica, estava em cima. E o que dizia Gramsci? Tu tem que gerar uma série de microconflitos entre essas esferas, esses círculos, né? Essas relações sociais, né? Para vir abaixo a estrutura econômica, né? Então por isso que é tão atacado o marxismo na esfera cultural. Diz, o marxismo cultural. Mas isso é uma bobagem sem tamanho, assim, porque a gente não pode transladar mecanicamente uma preocupação essencialmente europeia da primeira metade do século XX para a América Latina, para outro contexto histórico tão diverso quanto complexo, para outro sujeito, né? Tem toda a sua singularidade de demandas, né? Por exemplo, uma das preocupações que eu achei sempre interessante que não se aportou por aqui era a luta anticlerical, porque na século XIX a igreja, o clero, a cúria romana, ela estava ligada às agências de controle, aos estados, né? Estava ditando, né? Tinha toda aquela questão do poder da igreja, enfim. E aqui a gente vai ter as pastorais de base que vão fazer um trabalho muito social, de cunho social. Tu tem os diocesianos, tu tem os franciscanos, tu tem a presença das pastorais de base da terra, pastoral da mulher, pastoral indígena, pastoral carcerária. Tu vai ter a teologia da libertação que vai ajudar a constituir o movimento zapatista, por exemplo, né? Então, para aquele momento histórico, serviu o pensamento anticlerical, assim, né? Mas para nós, enquanto América Latina, de fato, não fazia sentido, tanto que as pastorais são fundadoras do PT. E, assim, sem querer me alongar, assim, para não cansar a beleza de vocês, tá? Eu penso que uma categoria, tá, que ajuda a compreender o modus operandi do PT depois que chega ao governo em 2003 seria assim, a perspectiva de um keynesianismo tardio, né? O keynesianismo, talvez a sua resposta efetiva, né, na concretude possível, seria o modelo centrista escandinavo, né, onde tem um contingenciamento público sobre o fator econômico, a controle do Estado, né? É uma corrente que faz franca oposição ao liberalismo, né? O ponto principal do keynesianismo é diminuir ao máximo a margem de desemprego, né? E tu tem um Estado que é assistencialista nesse sentido, né? Por isso que tu tem os programas de ampliação do limite de crédito durante o governo de coalizão, PT, né? Tu tem as agendas de transferência de renda, tu tem uma inclusão que se dá pelo consumo, mas não é uma inclusão social. A relação centro-periferia, ela continua, né? Continua com condições depauperadas de subsistência, os equipamentos públicos de saúde, educação, habitação, lazer, eles estão sucateados, né? E há uma mobilidade dentro da ordem econômica que é justamente o poder de consumo, né? E a impressão que se constitui a partir daí, né, a falácia de uma nova classe média, né? Que na verdade só está disputando saguão de aeroporto com a classe média tradicional, criando toda uma série de conflitos, né, nesse sentido, né? Então eu acho assim, né, é o que seria mais adequado para caracterizar o governo do PT. A gente não tem sequer um reformismo de reforma estrutural profunda e muito menos, gente, uma perspectiva socialista, né? A gente sabe que a revolução bolchevique ela dura de junho até outubro, né? 1917. Agora, como é que um partido que ficou 15 anos no poder, se tivesse realmente a intenção de aprofundar um programa, de transicionar para uma outra coisa, não teria feito, né, nesse tempo todo? Então é isso aí, gente. Mas se vocês tiverem outros apontamentos para enriquecer o debate e para críticas, são bem-vindas, tá? É isso aí, foi um prazer, galera. Uhul!